Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia estamos aqui reunidos para falar sobre fechamento de mercado e sobre tudo aquilo que pode movimentar o seu dia a dia no campo político, econômico e corporativo. Lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós começamos o nosso Morning Call, o que esperar do mercado, e depois você tem acesso a isso tudo de maneira gravada e você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse material também em PDF e poder consultá-lo aí a qualquer momento do seu dia. Solicita direto aqui ou lá no Instagram, @francescwagner, que nós encaminhamos o link aí para você acessar um dos nossos grupos de WhatsApp. Lembrando aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e dissemine isso para mais pessoas. Hoje, dia 7 de abril de 2021, o nosso 85º Morning Call ao vivo às 5h50 da manhã. Ontem, terça-feira, dia 6, nós tivemos um dia de pouca volatilidade, como nós já falávamos ontem, logo pela manhã. O índice Bovespa até chegou próximo dos 118 mil pontos numa valorização no início da manhã, mas como nós já esperávamos, a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, seguiu as bolsas norte-americanas, que ontem tiveram um dia de queda, principalmente aí com muita gente aproveitando e realizando lucros, né, realizando seus resultados de uma semana aí onde as bolsas americanas bateram recordes novamente. Ainda olhando para o Brasil, o olhar dos investidores continua no aumento de casos de coronavírus e também no aumento do número de mortes e principalmente um olhar muito desconfiado ainda em torno do orçamento aprovado aí para 2021, e já estamos aí há muitos dias falando sobre isso. A princípio, o presidente Jair Bolsonaro deve vetar parcialmente o orçamento, é o que se noticia, seguindo principalmente aí algumas recomendações do ministro Paulo Guedes, que fala em teto de gastos, que fala aí no risco de não cumprimento da meta, mas obviamente sem se opor completamente aos parlamentares do Centrão. O Centrão aí que tem tomado bastante espaço dentro do governo Jair Bolsonaro e obviamente aí como detém a presidência da Câmara e do Senado, acaba conseguindo negociar muita coisa. Essa semana também já iniciam os pagamentos do auxílio emergencial, que deve movimentar também a economia brasileira. E olhando aí para o exterior, os Estados Unidos aí tiveram essas quedas por conta dos investidores realizando os seus lucros. Ainda estão de olho lá nos Estados Unidos no plano de infraestrutura do Joe Biden, mas principalmente aí de olho no aumento de impostos para as empresas, que com certeza deve vir aí por conta do plano Biden, saindo de 21% para 28% a alíquota empresarial lá nos Estados Unidos. Olhando também para o mercado internacional, um olhar aí para o Credit Suisse, que já começou ontem, devido a alguns escândalos recentes, né? O da Archegos, lá o fundo Family Office, ali, que teve prejuízos gigantescos, e outros problemas aí fizeram com que ontem houvesse aí movimentações no alto escalão, inclusive com pessoas deixando aí, pessoas relevantes e com altos salários deixando o Credit Suisse no dia de ontem. Europa, por sua vez, vem muito forte com divulgação de índices de confiança acima da expectativa na zona do euro, renovando recordes, inclusive na Alemanha. Falando um pouquinho então sobre números do dia de ontem, nós tivemos ontem o índice Ibovespa fechando a 117.498 pontos, praticamente lateralizando, uma queda de 0,02%, bem aquém do que ocorreu até nos Estados Unidos. O dólar, por sua vez, teve queda de 1,40% ontem, fechando em R$ 5,59. Bolsa de tecnologia americana, queda de 0,05% a 13.698 pontos. S&P 500, queda de 0,10%, fechou ontem a 4.073 pontos. E Dow Jones, uma queda de 0,29%,
queda aí fechando em 33.430 pontos. Olhando para a Europa, o euro também teve queda no dia de ontem, uma queda menor, chegando aí a R$ 6,66, queda de 0,19%. A alta na Alemanha de 0,70 deixou a Alemanha com um patamar de 15.212 pontos, a França fechando em 6.131 pontos, uma alta de 0,47, e o Reino Unido subindo um pouquinho mais, chegando aí a 6.823 pontos, uma alta de 1,28%. Olhando para a Ásia, que vinha aí de fechamento de mercado na segunda-feira na China, e alta na segunda-feira no Japão, a China ontem fechou com queda de 0,28% a 14.083 pontos e o Japão a 29.696 pontos, uma queda de 1,30%. As criptomoedas, nós tivemos aí o Bitcoin caindo ontem 1,02% e o Ethereum subindo 0,59%. O rally do petróleo continua, o petróleo futuro aí oscilando bastante por conta de todas as notícias em relação à reunião da OPEP e também as possíveis medidas restritivas que automaticamente reduzem aí o consumo de combustíveis. O Brent ontem fechou a $62,62 e o WTI a $59,20. Olhando para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, teve uma leve oscilação no dia de ontem, fechando a 18,12 pontos, uma alta de 1,17%, ainda mantendo um nível alto de confiança nas ações, nas ações da Bolsa Americana. Olhando também para os metais, o ouro futuro ontem teve alta, fechando aí a $1.744,85, alumínio subindo para $2.261,25 e o ferro refinado também tendo alta no dia de ontem, chegando a $166,98, olhando aí para metais futuro. O fechamento de ontem, as principais ações aí do fechamento de ontem, nós tivemos nova alta de Sula 11, fechando a R$ 34,92, alta de 4,26%. Fleury que estava meio sumido aqui das principais altas, Fleury retoma aí 3,89% de alta, fechando a R$ 26,92. Companhia Siderúrgica Nacional, alta de 3,62%, fechando a R$ 39,17. Uzi Minas, 3,45% de alta, chegando a R$ 17,65. E Qualicorp, R$ 29,60, uma alta de 3,35% no dia de ontem, dia 6 de abril de 2021. No dia de ontem, as principais baixas aí vem aí também novamente aí de bancos, né? BBDC3 e BBDC4, que são as ações de Bradesco, BBDC3 as ações ordinárias, e BBDC4 as ações preferenciais. BBDC3 fechou com queda de 2% a R$ 22,50 no dia de ontem. BR Distribuidora, BRDT3, também fechou aí com queda de 1,62% a R$ 17,52. E as ações preferenciais de Bradesco, BBDC4, queda de 1,57% a R$ 25,60. Cosan teve queda de 1,51% no dia de ontem a R$ 91,07. E Hypera Pharma, né, queda de 1,47% a R$ 32,63. Na agenda de hoje, no radar, principalmente aí para ficarmos de olho na agenda brasileira, hoje tem divulgação do IGPDI, referente ao mês de março. Lembrando aí, na sexta-feira nós temos a divulgação do IPCA, que é a inflação oficial, e hoje será divulgado o IGPDI. O IGPDI é muito semelhante ao IGPM, certo? O IGPM ali, ele mede a inflação do atacado, né, principalmente para as empresas. A diferença é que o IGPM ele é medido do dia 21
até o dia 20 do mês subsequente, divulgado sempre no final do mês. Já o IGPDI é a medição do dia 1º ao dia 30 ou 31, até o último dia do mês. Então também ele vai refletir aí, principalmente, a diferença dos últimos 15 dias do mês passado. E mais ao final do dia nós temos divulgação do fluxo cambial estrangeiro no país, importante aí para ficarmos de olho, principalmente aí por conta de entender como o investidor estrangeiro enxerga o Brasil nesse momento. Internacionalmente, hoje nós temos divulgação do PMI composto e do PMI de serviços na França, na Alemanha, na zona do euro e no Reino Unido, o que obviamente impacta diretamente aí nas economias, inclusive boa parte desses indicadores deve vir acima da expectativa. Hoje nós temos também divulgação da balança comercial lá dos Estados Unidos, as atas e o discurso de membros do FOMC, que é que basicamente é o Copom lá dos Estados Unidos, também falando aí sobre a perspectiva de taxa de juros e de política monetária lá do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Olhando um pouquinho aí para principalmente a questão da política no Brasil, troca no comando da Polícia Federal após a dança das cadeiras, né? Troca de 6 cadeiras nos ministérios, 2 ministros excluídos, outros trocados. O comandante da Polícia Federal também foi trocado e alguns especialistas dizem que esse processo ele é natural, mas infelizmente a quantidade de trocas ela acaba prejudicando aí e trazendo mais desconfiança. De qualquer forma, o delegado Paulo Maiorino vai substituir o atual diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza, na Polícia Rodoviária, na PF. Já na PRF, a Polícia Rodoviária Federal, quem assume é Silvinei Vasquez no lugar de Eduardo Ágio. E até já se esperava aí por conta da mudança aí, principalmente aí do Ministério da Defesa, já se esperava que houvesse essas mudanças também dentro do comando das Polícias Federal e Polícia Rodoviária Federal. O teto de gastos ele não resolve, não reduz despesas, é o que disse o ministro Paulo Guedes ontem em evento aí promovido pelo Itaú Unibanco, e no futuro há uma expectativa de mudar isso, né? Mas hoje ainda não é possível, foram as palavras de Paulo Guedes. Ele deixou aí bem claro que não é interesse aumentar a carga tributária, principalmente sobre as empresas, pelo contrário, reduzir a carga tributária e ampliar aí a tributação sobre dividendos. Então aí também uma mudança nesse sentido, mas falando principalmente aí sobre o teto de gastos, o ministro Paulo Guedes ele afirma que a maioria dos outros países não possuem esse teto, mas obviamente existe um respeito muito grande em relação aí aos gastos públicos. E como no Brasil há um descontrole de gastos públicos, resumindo basicamente o que ele falou, é necessário o teto de gastos e ele precisa sempre ser revisto aí para baixarmos as nossas despesas. Entra muito em questão aquilo que falávamos ontem, né, em relação a outros países e gasto desenfreado da máquina pública, inclusive aí com a realidade de todas as despesas pagas aí para judiciário, executivo e legislativo, inclusive em alguns períodos de férias, como nós falamos no dia de ontem. Continuando, o Senado pressiona o governo aí por conta do programa BEM, né, e o governo diz que para fazer algumas mudanças, para ampliar o programa BEM, tem que mudar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só relembrando aqui, o programa BEM é aquele programa que foi colocado no ano passado, né, para auxiliar as empresas que não demitiriam seus funcionários
poderiam colocá-los talvez ali numa jornada suspensa de trabalho, e o governo ajudaria a pagar o salário desses funcionários. Ao mesmo tempo que o governo disse que teria que fazer uma mudança na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o ministro Paulo Guedes também disse ontem no mesmo evento do Itaú que a equipe econômica já está atuando aí para a liberação do programa BEM no ano de 2021 e a qualquer momento deve sair o programa BEM do ano de 2021 aí para ajudar as empresas nesse momento em meio à pandemia. Aproveitando aqui o momento só para falar um pouquinho sobre como funciona a elaboração desse orçamento, né? Tem uma sopa de letrinhas ali que ela deve ser seguida. Primeiro de tudo, deve acontecer lá o Plano Plurianual, o PPA, que é onde o governo diz aonde ele pretende investir mais, quais são os principais gaps. Depois existe a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela também vem a partir do governo, como ele gostaria que isso fosse alinhado, quais são as metas, como chegar a isso, né? E por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que daí é o orçamento que foi aprovado ali na quinta-feira da semana retrasada. Então existe todo um rito aí para que possa se respeitar, principalmente aí o teto de gastos no país. Hoje o presidente Jair Bolsonaro ele vai jantar com empresários na cidade de São Paulo para discutir a questão de imunizantes, né? Lembrando que ontem a gente já vai falar sobre essa questão também, mas ontem foi aprovado aí a compra de vacinas por empresas. E finalizando aqui a parte política, o deputado Chico Rodrigues reapareceu em sessão no Congresso, né? Ele já tinha retornado da sua suspensão e agora ele deu a cara lá no Congresso, lá na bancada, para falar novamente. Talvez você esteja aí pensando quem é Chico Rodrigues. E aí, só relembrando, o deputado Chico Rodrigues é aquele que ele era o vice-líder do governo na Câmara, e quando a Polícia Federal bateu na casa dele, ele escondeu aí nada mais, nada menos do que 33 mil reais na cueca. E aí, até o seu julgamento, ele pediu uma licença aí de 121 dias para tratar de assuntos particulares. Ele ficou um pouco mais, ficou 6 meses, né? Na época até rolou um bafafá muito grande, porque o suplente dele era filho dele, né? E acabou nem assumindo por conta de toda essa polêmica. Mas o parlamentar retornou recentemente e agora apareceu em sessões novamente lá na Câmara. Ele, inclusive, fez questão de falar aos seus pares, né, aos demais deputados e senadores, que ele não cometeu nenhuma irregularidade e que o fato de ter escondido o dinheiro é porque ele não sabia se a abordagem era da polícia ou se era alguma quadrilha, né? A minha opinião é que tá meio complicado. Ele teve tempo de esconder, né? Mas faz parte. É a opinião do Wagner aqui. Só achei interessante. E ele fala aí no constrangimento público e finaliza dizendo que tem a certeza que ele será absolvido, né? Até hoje não vi nenhum deles falar qualquer coisa diferente. Finalizando então essa parte política, vamos falar um pouquinho sobre economia. O novo recorde de mortes por Covid-19 no Brasil. Ontem aí chegamos nas últimas 24 horas, números apurados ontem, a 4.211 mortes. Lembrando que existe aí toda uma perspectiva negativa que se não melhorarmos os números, podemos aí chegar muito próximo. Começou a chuva aqui. Podemos chegar muito próximo de 5.000 mortes diárias ou até ultrapassar. E hoje o próprio Ministério da Saúde fala em um cuidado maior, porque a perspectiva é de que o mês de abril como um todo ainda seja muito forte de contaminações por Covid-19. O Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, né? Ele recentemente havia sido ultrapassado ali pelo Elon Musk da Tesla, depois reassumiu o posto de homem mais rico do mundo, né? Ele é o dono da Amazon, nada mais, nada menos. Inclusive, ele recentemente também entregou o comando da Amazon para outra pessoa, saiu da cadeira de CEO e está atuando em alguns projetos pessoais, mas ele, em entrevista no dia de ontem, reafirmou seu apoio a Joe Biden, apoiando aí o plano de infraestrutura que Joe Biden pretende fazer lá, os 3 trilhões
aí em até 8 anos, né? E ele voltou a falar que ele é favorável ao aumento dos impostos corporativos. Então, uma figura de peso, principalmente aí por ele ter uma das maiores empresas do mundo, né? Uma das empresas melhor avaliadas no mundo, e ele é favorável a essa questão dos impostos corporativos, a esse aumento lá nos Estados Unidos. Então, vale a pena ficar de olho nesse desdobramento também, que obviamente deve acontecer esse aumento de imposto, essa votação nas próximas semanas. Ontem à noite, o Congresso ele aprovou ali a compra de vacinas por empresas, inclusive com algumas pequenas mudanças ali. Podem ser compradas vacinas que não estejam disponíveis no SUS por falta de aprovação da Anvisa. E também um outro aspecto que é importante, na lei anterior teria que ser colocado todas as vacinas doadas ao SUS. Nesse momento, apenas 50% das vacinas precisam ser doadas obrigatoriamente, e o restante, os outros 50%, as empresas, as pessoas jurídicas aí podem utilizar aí para vacinar seus funcionários ou também prestadores de serviço, né, que atuem constantemente aí dentro da empresa. Essa mudança aí, apesar de algumas coisas não terem ficado definidas, mas muda bastante o aspecto de imunização no país, e principalmente aí tem tudo para que consigamos maior quantidade de imunizantes e desenvolva essa imunização o mais rápido possível aqui no Brasil também. O Campos Neto, presidente do Banco Central, falou que ele não acredita que a Selic deva passar de patamares que desestimulem, né, a economia. E os especialistas falam que essa Selic em patamares que estimulam a economia, ela ficaria aí entre 6,25% e 6,5%. Eu também acredito que não teremos mais uma realidade de Selic igual nós tínhamos alguns anos atrás, Selic aí na casa dos 2 dígitos, então também temos que nos acostumar a rentabilidades diferentes através de um pouco mais de risco, talvez, na renda variável. Ao mesmo tempo, aí falando em economia, o FMI ele declarou que prevê um avanço da economia global acima do esperado, inclusive ele melhorou a projeção do PIB do Brasil para 2021, mas da mesma forma ele vê um maior risco para países emergentes por conta da pandemia nesse momento aí, por conta do Covid-19, da pandemia de coronavírus. Entrando agora no campo corporativo, também bem movimentado aí o dia de hoje, o Banco Pan, né, será a Nubank para baixa renda. Basicamente a ideia do BTG Pactual, com a diferença que o BTG quer que o Banco Pan dê lucro. O Banco Pan ontem aí teve uma alta de mais de 10% após o BTG Pactual comprar. O BTG Pactual já era um dos acionistas juntamente com a Caixa Econômica, e o BTG Pactual comprou o restante, agora se torna o principal controlador aí do Banco Pan. E no dia de ontem, como eu falei, mais de 10% de alta nas ações do Banco Pan, e o BTG Pactual nunca conseguiu adentrar ao público de mais baixa renda, e a ideia é que através do Banco Pan eles possam fazê-lo e ser talvez o novo Nubank, com um diferencial de dar lucro. E aí a ênfase foi muito aí no resultado do ano passado da Nubank, que ficou negativo. Falando ainda em empresas, a M. Dias Branco, que nós já falamos essa semana, que teve aí no quarto trimestre de 2020 uma queda nos seus lucros, o CFO colocou que muito dessa queda nos lucros da M. Dias Branco vem devido à necessidade de importação de trigo. Lembrando, a M. Dias Branco aí é produtora de biscoito, como Biscoito Orquídea, diversas massas, diversas marcas de biscoitos e assim por diante. E eles dizem que o Brasil não tem capacidade suficiente para produzir trigo aí para produção, e obviamente com o aumento da moeda do dólar, eles também tiveram aí que se adequar e não conseguiram subir os seus valores por conta da pandemia, o que acarretou obviamente aí em um déficit no quarto trimestre de 2020. O ministro Paulo Guedes, no mesmo evento ali do Itaú Unibanco, foi perguntado sobre a privatização de Eletrobras, e ele disse que acredita que algo entre 6 e 9 meses para finalizar todo o estudo da Eletrobras,
e que provavelmente até o final desse ano a Eletrobras já esteja capitalizada para daí sim ser encaminhada para a privatização. Lembrando que existe um processo de desestatização, mas antes disso existe um projeto aí de injeção de capital para que ela seja mais atrativa aí para a privatização. A Hapvida, ela prepara um follow-on, ou seja, mais uma emissão de ações e pode aí angariar até 4 bilhões com esse follow-on que ela está planejando. E aumenta ainda mais a pressão sobre os escândalos aí do Credit Suisse, notícia de agora cedo da Bloomberg, que o Credit Suisse aí também tem tido maiores problemas, já teve algumas demissões lá, né? E os escândalos só aumentam à medida que os rivais prosperam. E aí se ressalta aí que Morgan Stanley e outros venderam antes do Credit Suisse as ações da Archegos e de outras empresas ali que tiveram problema, e o Credit Suisse ficou com boa parte aí do prejuízo como um todo. Olhando um pouquinho agora para cenário corporativo, para cenário de bolsa, nesse momento 6h16 da manhã, nós temos aqui, olhando para as bolsas mundiais, a China fechou aí em queda de 0,74% às 5h30 da manhã. Olhando aí para Japão, olhando lá na Ásia, alta de 0,12 na bolsa japonesa, foi o fechamento, e as demais bolsas mundiais operam em leve alta. Nesse momento, o DAX na Alemanha está lateralizando, com queda de 0,01, teve uma queda recente, estava em alta até pouco tempo. O CAC na França, alta de 0,23. Olhando aí para o Reino Unido, alta de 0,81, Reino Unido que ontem já teve uma alta acima dos seus pares. E as bolsas americanas, nesse momento aí nós temos Dow Jones subindo 0,03%, S&P 500 da mesma forma e Nasdaq subindo 0,10%. Com certeza teremos um dia aí de maior volatilidade em relação ao dia de ontem, mas com boas perspectivas aí de ganhos nas ações europeias e possível alta também nas bolsas americanas, fazendo com que o Brasil recupere aí e corra juntamente aí com as bolsas norte-americanas. Obviamente o mercado é soberano, como a gente sempre fala, que muita coisa pode acontecer, noticiário interno e externo pode impactar todo o mercado, mas esse é o momento de abertura do mercado às 6h17 da manhã. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse material. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp para você ter esse material todo disponível aí a qualquer momento do seu dia, em vídeo e em PDF. Obrigado, bons negócios. Nos vemos amanhã às 5h50. Tchau, tchau.